Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom gente, hoje a nossa aula é sobre coeficiente de Poisson, tensão última, tensão admissível e fator de segurança. Eu vou começar falando sobre coeficiente de Poisson. Bom, nas nossas últimas aulas a gente conversou sobre tensão axial. Então, tensão axial são forças que são aplicadas ao longo do eixo longitudinal da minha peça, e essas forças axiais provocam tensões axiais, tensões normais, que podem ser de tração, se essa força estiver saindo da minha peça, e pode ser de compressão, se essa força estiver entrando na minha peça. Então, o que acontece? Essa força, ela está aplicada ao longo do eixo longitudinal. Quando eu tenho uma força aplicada, essa força vai gerar uma deformação nessa direção. Então, aqui, por exemplo, ó, se eu considerar um eixo x, y, z, a minha força está aplicada na direção x. E a tensão gerada e deformação também ocorre nessa direção, correto? Ó, nas outras duas direções, eu não tenho forças aplicadas e também não tenho tensões sendo geradas. Aí a gente pode pensar, bom, eu não tenho força, não tenho tensão, então eu também não tenho deformação nessas outras duas direções? Não, eu tenho uma deformação ocorrendo nessas direções. Por quê? Quando eu tenho uma carga de tração aplicada, essa carga de tração gera uma tensão de tração e uma deformação, né? Que quando é tração, é um alongamento do meu elemento reto, né? Então, ocorre um aumento aqui do comprimento inicial. O que acontece? Eu não estou adicionando massa na minha peça, correto? Então, para que ocorra esse alongamento, para que aconteça essa deformação, eu tenho uma contração nas outras duas direções, eu tenho uma redução dessas dimensões que permitem que esse alongamento aconteça. Então, mesmo eu não tendo força na direção Y e na direção Z, o que gera uma tensão igual a zero também, eu tenho uma deformação secundária ocorrendo, uma deformação secundária para que permita que esse alongamento aqui aconteça, que é a minha deformação principal, minha deformação axial que está acontecendo na direção da força. O coeficiente de Poisson, ele relaciona essas deformações, né? Então, dentro da região elástica, dentro da região da lei de Hooke, eu tenho uma relação linear entre o quanto reduz e o quanto alonga, né? Então, na verdade, eu tenho uma relação entre a deformação, que a gente chama de deformação transversal, que vai acontecer na seção transversal da peça, e a deformação axial, ou deformação longitudinal, que vai ocorrer na direção da força. Então, aquela deformação que a gente já tinha visto na nossa última aula, a deformação axial específica, é a minha deformação principal e é a que ocorre na direção da força, né? O que a gente não tinha visto ainda é essa deformação lateral ou transversal, que é a minha deformação secundária, é a que acontece nas outras direções para permitir que a minha deformação principal ocorra, né? Então, as relações que a gente já tinha visto, por exemplo, a lei de Hooke, que relaciona a tensão e a deformação, tá falando de qual deformação? A deformação principal, a que ocorre na direção da força, né? O coeficiente de Poisson, então, ele relaciona essa deformação lateral ou transversal, que vai acontecer aqui nas outras duas direções, com a deformação específica axial ou deformação longitudinal na direção da força. Então, essa aqui, ó, a longitudinal, ela é a principal, ela é a que acontece na direção da força, né? E o deslocamento de massa ocorre da seção transversal, né? Então, eu tenho um deslocamento aqui, nesse caso, como é uma carga de tração, eu tenho uma contração aqui nessas dimensões para permitir que esse alongamento aconteça, tá? Lembrando que isso, né, o coeficiente de Poisson, ele tem essa relação linear entre contração em uma direção e expansão na outra, somente na região elástica, né? Então, eu estou falando daquela região onde o material está se deformando elasticamente, onde está valendo para mim a lei de Hooke da elasticidade. Tá, nesse primeiro exemplo que eu mostrei, eu falei sobre uma carga de tração, correto?
E o mesmo acontece, porém, aí numa direção oposta, com cargas de compressão, né? Então, quando eu tenho uma carga de compressão, eu tenho uma redução no comprimento da peça, né? Porém, eu também não estou retirando massa. Então, para que ocorra uma redução no comprimento inicial da peça, a seção transversal dele acaba aumentando as dimensões, né? Então, essa deformação transversal ou deformação lateral, ela aumenta as suas dimensões, ela aumenta de tamanho. Então, aqui, na verdade, está acontecendo um encurtamento da peça, né? Eu tô reduzindo o comprimento inicial, porém, eu não tô tirando massa. Então, a seção transversal, ela aumenta de tamanho, né? Eu tenho lá uma deformação lateral positiva, tá? E o material, né, vai depender aí da capacidade dele de deformação, porém a tendência é que ocorra isso aqui, essa deformação em forma de barril, que a gente chama. Esse coeficiente, ele se chama coeficiente de Poisson, porque foi Poisson quem descobriu essa relação linear entre a deformação transversal e a deformação longitudinal, lá em 1800. Ele é representado pela letra grega Ni, né, que é esse Vzinho aí meio ventando, eu brinco. Então, ele é representado pelo Ni. E tem um sinalzinho de menos aqui na fórmula que a gente já vai falar porque que ele ocorre, tá? Ele é um número adimensional, porque está relacionando aqui duas deformações que também são adimensionais, correto? E ele varia de 0 a 0,5, tá? Então, o valor máximo para o coeficiente de Poisson é 0,5. E aí, dependendo da classe do material, você tem aí um coeficiente de Poisson médio que caracteriza essa classe de materiais. Então, por exemplo, o aço tem o coeficiente de Poisson em torno de 0,30. O concreto tem coeficiente de Poisson em torno de 0,20. Os plásticos, em geral, 0,34, né? Mas ele varia entre 0 e 0,5, tá? E por que que eu tenho esse menos na fórmula? Porque, por definição, todo coeficiente, né, qualquer coeficiente, é um número adimensional e positivo. Então, para eu conseguir deixar esse número aqui, né, o Ni positivo, eu tenho que ter o menos da fórmula. Por quê? Sempre em uma das direções está acontecendo uma redução. Se está acontecendo uma redução, é porque é negativo. Então, por exemplo, ó, quando eu tenho a carga de tração aplicada ao longo lá do eixo longitudinal da peça, a minha variação no comprimento, ela é positiva, correto? Então, eu tenho aqui um alongamento, né? Um ΔL que é positivo. Porém, para que ocorra esse ΔL positivo, eu tô tendo lá uma redução do meu diâmetro, né? Essa peça aqui é circular, então eu tô tendo uma variação no diâmetro negativa. Esse diâmetro, ele tá reduzindo para que possa acontecer esse alongamento. Então, aqui eu tenho uma deformação no diâmetro que é negativa, né? Então, ó, essa deformação transversal aqui, ó, ela vai ser expressa em variação no diâmetro, né? O quanto esse diâmetro reduziu sobre o diâmetro inicial da peça. E como essa variação ela é negativa, essa deformação também vai ser negativa, né? Para indicar que o que está acontecendo é uma redução. Quando eu tô falando de uma carga de compressão, eu tô tendo aqui uma variação de diâmetro positiva, esse diâmetro, ele tá aumentando as suas dimensões, esse ΔD é positivo, porém, eu tô tendo um encurtamento no comprimento inicial da peça, né? Então, a variação do comprimento, esse ΔL, ele é negativo. E logo, a deformação nessa direção, a deformação longitudinal, ela será negativa. Então, dependendo da direção da força, sempre uma das deformações vai ser uma redução, né? E é por isso que eu tenho esse menos na fórmula, porque o menos da fórmula com o menos de uma das deformações faz com que essa relação fique positiva. Então, é porque, por definição, todo coeficiente é um número positivo e adimensional, e sempre uma dessas deformações vai ser negativa. A qual deformação é negativa depende da direção da força.
né? Então, se eu estiver falando de uma carga de tração, a deformação negativa é a transversal. Se eu estiver falando de uma carga de compressão, a deformação negativa é a longitudinal, que é a que indica uma redução naquela direção, correto? Então, é por isso que eu tenho o sinal de negativo da fórmula. E aqui entra a parte da interpretação de vocês. Vocês têm que entender em qual direção a força está sendo aplicada para você indicar esse sinal de negativo em uma das deformações. Vamos fazer um primeiro exemplo. Observa-se que uma barra de 500 milímetros de comprimento e 16 milímetros de diâmetro feita de um material homogêneo e isotrópico aumenta no comprimento 300 milímetros e diminui no diâmetro 2,4 milímetros, quando submetida a uma força axial de 12 kN. Determine o módulo de elasticidade e o coeficiente de Poisson do material. Bom, então, ó, eu tenho aqui uma barra de 500 milímetros de comprimento inicial. Eu tenho aqui uma variação no comprimento, um ΔL de 300 micrômetros, tá? O diâmetro inicial dessa barra é 16 milímetros. E quando eu aplico essa força, eu tenho uma variação no diâmetro e, ó, a força tá saindo da barra, correto? Então, essa força aqui, ela é de tração. Para que ocorra esse ΔL positivo, ocorre uma redução no diâmetro. Então, o meu ΔD aqui, ele é negativo, menos 2,4 micrômetros, tá? Então, a gente precisa determinar o módulo de elasticidade do material e o coeficiente de Poisson do material. Tá, então vamos começar aqui anotando os dados que a gente tem e verificando. Para determinar a área dessa seção transversal, essa seção transversal, ela é cilíndrica, então a área é πr², ou também poderia calcular com πd² sobre 4, né? É a mesma coisa. O diâmetro inicial é de 16 milímetros, então, 16 dividido por 2 eu tenho raio, então vai ficar 8 milímetros, 8 vezes 10 a menos 3 metros elevado ao quadrado. Então, essa aqui, ó, é a área da seção transversal, correto? A tensão é força sobre área, né? Então, a força aplicada é de 12 kN, a área a gente acabou de determinar, 201 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Isso provoca uma tensão de 59,7 Newton por metro quadrado, né? Vezes 10 a sexta Newton por metro quadrado. Aqui tá expresso já em megapascal. Tá, a deformação principal é a deformação longitudinal, deformação na direção da força, que é aquela que a gente já conhecia, né? Então, a deformação na direção da força vai ser uma variação no comprimento, e para eu determinar essa deformação longitudinal, variação no comprimento sobre comprimento inicial, tá? Então, 300 micrômetros sobre 500 milímetros. Aqui, a gente tem que fazer a conversão das unidades, né? O micro, ele é 10 elevado a menos 6 metros. Então, fazendo aqui essa conversão, 600 vezes 10 a menos 6. A dimensional, porque é, né, metro sobre metro, depois que a gente fizer a conversão das unidades. Então, essa aqui, ó, deformação principal, deformação na direção da força. A deformação transversal é a que vai ocorrer na outra direção, né? Como essa barra é cilíndrica, vai ser uma variação no diâmetro, né? Então, vai ser ΔD sobre D0. A carga é de tração, certo? Então, se a carga é de tração, eu tô tendo uma variação no comprimento da peça que é positiva e eu tô tendo uma variação no diâmetro da peça que é negativa. Então, aqui vai ter uma redução, por isso o sinal de menos, de 2,4 micrômetros. Lembrando que o micro é 10 elevado a menos 6, tá? Então, vai ficar 2,4 micrômetros sobre 16 milímetros, passando para metros, 10 elevado a menos 3 metros. Então, a deformação secundária que acontece na outra direção vai ser essa deformação aqui, ó. E, novamente, aqui, o sinal de menos indicando que é uma redução que acontece nessa direção, certo? Tá.
eu consegui determinar, então, a tensão e a deformação na direção da força. Essa deformação aqui, ó, a que acontece na direção longitudinal, que é a direção de aplicação da força, é a mesma deformação que a gente já tinha visto na lei de Hooke, certo? Então, se eu preciso determinar o módulo, vamos isolar aqui o módulo de elasticidade. Passa a deformação na direção longitudinal dividindo. Então, eu tenho que módulo de elasticidade é tensão sobre deformação longitudinal. Então, o módulo de elasticidade desse material é 99,5 vezes 10 a nona Newton por metro quadrado, ou 99,5 gigapascal, tá? Então, esse é o módulo de elasticidade. E o coeficiente de Poisson? O coeficiente de Poisson, ele relaciona a deformação transversal com a deformação longitudinal, né? Que a gente já determinou aqui em cima. Então, substituindo esses valores, ó, coeficiente de Poisson é menos deformação transversal, que é menos 150 vezes 10 a menos 6, sobre deformação principal, que é a deformação longitudinal, 600 vezes 10 elevado a menos 6, né? Menos da fórmula, como menos da redução que está acontecendo nessa direção, mais. Então, mais 0,25. Esse é o coeficiente de Poisson dessa barra. Vamos falar um pouquinho agora sobre tensão última e tensão admissível. O que acontece? Ó? A tensão última é a tensão aonde eu começo a ter uma deformação permanente no meu material, né? Então, a partir da tensão última, que a gente pode considerar ali como sendo ali a tensão de escoamento do material, eu começo a ter uma deformação permanente no material, certo? Então, se eu tenho uma deformação permanente, aquele elemento de máquina ou aquele elemento estrutural, ele já não desenvolve mais corretamente a função para a qual ele foi desenvolvido, né? E então a gente considera como sendo a tensão última do material, aonde eu começo a ter uma deformação permanente nesse material. Normalmente, a gente dimensiona esse elemento estrutural ou esse componente de máquina trabalhando numa tensão consideravelmente menor que essa tensão última. Por quê? Porque eu tenho ali uma margem de segurança para garantir que esse material não vai falhar. Porque mesmo fazendo uma previsão das tensões que ele vai receber ao longo da vida útil dele, em algum momento ele pode receber uma tensão um pouquinho maior do que estava previsto. E eu tenho que ter uma margem de segurança para isso. Então, ó, a gente considera como sendo a tensão última, a tensão onde eu começo a ter lá a deformação permanente nesse elemento, né? E tensão admissível, a tensão que esse elemento vai usar durante a vida útil dele, né? Então, se a gente não falar nada, que é o que a gente tinha visto nas últimas aulas, quando não é especificado tensão admissível, está dizendo apenas tensão, é dessa tensão aqui que a gente está falando, da admissível. Você pode encontrar também em algumas literaturas como tensão de projeto ou tensão de vida útil. Estou falando dessa tensão aqui. Normalmente, quando está falando da tensão onde eu começo a ter deformação permanente, ela vem especificado como tensão última daquele material. Então, eu já sei que é a tensão, o último ponto de tensão antes de ter deformação permanente. Então, na verdade, o que acontece? Ó? Quando eu tenho essa tensão admissível, o engenheiro projetista ele tem que garantir que somente um pouco da capacidade daquele material está sendo recrutada, né? Quando eu falo capacidade, eu estou falando capacidade de resistência e de recuperação daquele material. Então, eu tenho que ter aí uma margem de segurança que garante que eu não estou recrutando toda a resistência daquela peça, tá? E como que eu relaciono essas duas tensões? A tensão máxima lá suportada pelo material e a tensão durante a vida útil dele, a tensão admissível. O que faz essa relação, né, e garante que você tenha aí uma segurança e uma qualidade na sua peça ou no seu elemento de máquina, é o coeficiente de segurança ou fator de segurança. Então, o fator de segurança, ele relaciona a tensão última com a tensão admissível do material e ele faz aí que você tenha um equilíbrio entre a qualidade daquela peça, a segurança e o custo.
E aí, por que eu tô falando do equilíbrio entre qualidade, segurança e custo? Porque a gente pode correr o risco de pensar assim, bom, então sempre eu vou selecionar um fator de segurança muito alto para minha peça. O que acontece é que normalmente fatores de segurança muito alto, você tem aí um material mais nobre sendo aplicado, né? Então, nunca o custo é igual. Normalmente, para você selecionar um fator de segurança mais simples, você pode ter um material mais simples com um custo mais barato. Então, o fator de segurança muito alto, ele pode gerar um projeto que não tem um custo acessível, que não tem um custo viável. Ao mesmo tempo, se você selecionar um fator de segurança muito baixo, você pode não ter a segurança garantida e essa peça pode vir a falhar. Você pode ter a ruptura dessa estrutura. E aqui, gente, é muito importante falar, principalmente para os engenheiros projetistas, que tem que entrar aqui a nossa ética profissional, porque vocês sempre vão estar sendo pressionados a trabalhar com o mínimo custo, mas você tem que garantir que as pessoas que vão utilizar essa máquina ou que vão circular por essa estrutura que você está dimensionando, que você garanta que a segurança vai estar acontecendo. Então, sempre tem que haver um equilíbrio aqui, ó, entre o custo, né? Esse custo não pode ser muito elevado, porém você tem que garantir que a segurança vai ocorrer, que essa peça realmente tem uma qualidade garantida, tá? Aí aqui, ó, alguns fatores que são levados em consideração na hora de dimensionar esse coeficiente de segurança, né? Porque o coeficiente de segurança normalmente varia aí de 1,5, 2 até 12, dependendo da peça. E como que eu vou prever esse fator de segurança, né? Tem aqui algumas características que devem ser levadas em consideração. Então, primeiro, as propriedades do material, as cargas que vão ser aplicadas nessa peça durante a vida útil, o ciclo da carga, porque a gente tem cargas que acontecem ciclicamente que provocam a fadiga desse material. Então, aí ele não vai falhar pela resistência, sim pela fadiga. Então, isso tem que ser levado em consideração. Essas cargas, elas vão acontecer ciclicamente ou não é ciclicamente que acontece essa aplicação dessa carga? Qual é o tipo de falha que ocorre naquele material? Efeitos da deterioração, e aqui pode entrar, por exemplo, se a gente pensar assim, é um prédio que vai ser construído numa região marítima, ou é uma máquina que vai ser utilizada numa região marítima. Então aqui, ó, eu tenho um efeito de marisia, e isso deve ser levado em consideração na hora do dimensionamento da peça. A mesma coisa com relação à temperatura. Vai ter grandes variações de temperatura, ou vai estar exposto a uma temperatura muito alta. É diferente eu dimensionar uma peça que vai ser utilizada, por exemplo, aqui no Brasil, que tem temperaturas tropicais, ou eu vou exportar essa máquina para uma região onde tem baixas temperaturas, abaixo de 0, por exemplo. Isso com certeza vai impactar na propriedade daquele elemento. Então, você tem que levar em consideração efeitos de deterioração que não podem, né, não estar previstos. Tem que estar previsto no momento do projeto, mas que algumas vezes pode passar. Então, assim, a gente não pode deixar passar, a gente tem que prever isso no momento do projeto. Importância da barra para a integridade da estrutura. Porque o que acontece? Você tem elementos estruturais que são menos importantes, que se eles falharem, eles não provocam uma ruptura completa, e outros que não, que se falharem provocam a ruptura completa. Então, elementos que têm menor importância para a estrutura, você pode dimensionar com um fator de segurança menor. Elementos que são de vital estrutura, né, de vital importância para aquela estrutura, eu tenho que considerar um fator de segurança maior. Risco à vida. Então, sempre quando você está trabalhando com vidas, também requer uma segurança maior do que, por exemplo, quando eu estou trabalhando com cargas. Então, vamos pensar aí num elevador. Um elevador que transporta pessoas, né, aquele cabo de sustentação do elevador, ele vai ter um fator de segurança maior do que um elevador que só transporta carga. Porque se um elevador que transporta pessoas falhar, eu tenho pessoas dentro daquele elevador, então eu posso provocar mortes. Se um elevador que só transporta carga, apenas carga, falhar, ou uma ponte rolante que eu não tenho circulação de pessoas embaixo, por exemplo, eu vou ter perda de material. Isso é um prejuízo, porém eu não tenho vidas que estão trabalhando naquele elemento.
e influência sobre função. Então, assim, mesma coisa do que o elemento estrutural. Tem algumas peças que vão provocar a parada da máquina, então normalmente tem um fator de segurança maior, e tem algumas peças que podem fazer com que ela não desenvolva a função completamente, mas ainda continue desenvolvendo a função. Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração na hora de fazer, na hora de dimensionar esse fator de segurança, tá? Então, ó, lembrando que a gente considera como sendo a tensão última, aquele pontinho lá na tensão de escoamento do material, que é quando ele começa a ter deformação plástica, né? A gente lembra que ele resiste a uma tensão maior, mas que a partir daqui ele já não desempenha mais a função dele completamente, né? Essa deformação permanente nem sempre ela inutiliza o elemento, muitas vezes ele continua desempenhando a função dele, mas não 100%, não exatamente como ele foi projetado, né? Então a gente considera sempre aqui como sendo a tensão limite do material. E a tensão admissível, ela vai ser uma tensão menor, né? Ela vai estar aqui nessa região elástica, o que nos diz que eu recebi uma tensão, aquele elemento se deformou um pouquinho, porém é elástico. Quando eu retirar, esse material volta lá ao comprimento original dele, tá? Então, o fator de segurança também pode ser chamado de coeficiente de segurança. Ele é um número adimensional e positivo, porque ele é um coeficiente, ele é uma relação entre duas tensões, né? Então, vai ser Newton por metro quadrado sobre Newton por metro quadrado, então é um número adimensional. Ele é representado por Fs ou Cs, é a mesma coisa. Tensão última sobre tensão admissível. Posso representar tanto como sigma última e sigma admissível, como Tu sobre Ta, com letras mesmo. É aceitável, então se vocês acharem assim no livro, pode ser das duas maneiras a representação, né? Eu posso falar também em coeficiente de segurança, não necessariamente falando em tensão, mas em carga. E aí, quando eu tô falando de carga, eu tô falando da força que está sendo aplicada na tensão de escoamento do material e da força que está sendo aplicada lá durante a vida útil desse material, né? Então, é a carga última e a carga admissível. Então, eu posso ter essas duas abordagens, falando em tensão, que é quando eu levo em consideração a área da seção transversal do elemento, ou falando em carga, falando em força. Vamos fazer um exemplo. Um arame de 80 metros de comprimento e diâmetro 5 milímetros é feito de aço com módulo de elasticidade 200 gigapascal e tensão última 400 megapascal. Se o coeficiente de segurança de 3,2 é desejado, qual é a maior tração admissível no arame? Item B, o correspondente alongamento do arame. Então, vamos só confirmar aqui, ó, vamos anotar os dados. Então, ó, 80 metros de comprimento, então L0 é igual a 80 metros, diâmetro de 5 milímetros, então diâmetro inicial 5 milímetros, 5 vezes 10 a menos 3 metros, o módulo do material 200 gigapascal, 200 vezes 10 elevado a nona newton por metro quadrado, tensão última, então sigma última ou TU, 400 megapascal, e o coeficiente de segurança, o fator de segurança é 3,2. Quando eu falo aqui, ó, em tração admissível, você sempre tem que lembrar que tração e compressão é força. Eu estou especificando o tipo de força que está agindo na minha peça, né? Só seria tensão se tivesse especificado aqui tensão de tração. Como está falando apenas tração, o que a gente está querendo saber aqui é a força admissível, tá? E o alongamento. O alongamento é a variação do comprimento provocado por uma força de tração, correto? Então, eu estou falando aqui do ΔL. Se ele está perguntando alongamento, eu já consigo concluir, então, que esta força é de tração. Está dito aqui, mas se você não tivesse percebido, né, se é alongamento, só pode ser força de tração. Então, vamos começar pela força admissível, né? A força admissível, lembrando aqui que a gente já conhecia essa formulinha, né? Tensão, força sobre área. Toda vez que não for especificada
como sendo a tensão última do material, é porque eu estou falando da tensão admissível, a tensão que aquele material vai receber durante a vida útil dele, né? Então, se eu quero saber força admissível, é porque eu estou falando da tensão admissível, correto? Tá. Eu quero saber a força admissível, então eu preciso saber a área do elemento, que a gente consegue calcular, porque a gente tem o diâmetro, então eu consigo calcular a área da seção transversal, e eu preciso saber a tensão admissível, a tensão que esse elemento vai receber durante a vida útil dele. Tá, vamos voltar aqui na fórmula do fator de segurança. Fator de segurança é tensão última sobre tensão admissível. O fator de segurança é dado do exercício e a tensão última também é dado do exercício. Então, ó, eu consigo isolar aqui a tensão admissível e achar essa tensão admissível. Então, eu vou passar ela para cá multiplicando, vou passar o fator de segurança para cá dividindo. Então, eu tenho que tensão admissível é igual a tensão última sobre fator de segurança. A tensão última é dado do exercício, 400 megapascal, o fator de segurança também é dado do exercício, 3,2. Então, eu tenho que tensão admissível é 125 vezes 10 a sexta newton por metro quadrado. Feito isso, ó, eu consigo jogar essa tensão admissível aqui para achar a carga, a força admissível, né? Isola a força admissível, eu vou passar a área para cá multiplicando. Então, eu vou ficar aqui, força admissível é igual a tensão admissível vezes área. A tensão admissível a gente acabou de determinar, 125 vezes 10 a sexta newton por metro quadrado, e a área, π d quadrado sobre 4. Π, diâmetro, 5 milímetros, 5 vezes 10 a menos 3 metros, ao quadrado sobre 4. Então, eu cheguei aqui que a força admissível é 2,45 vezes 10 a terceira newton. Então, eu achei a força. Agora, eu quero achar qual é a variação no comprimento provocada por essa força. Então, ó, a variação no comprimento é o ΔL, né, o alongamento. No final, a gente tem que chegar nisso aqui, tá? O comprimento inicial a gente já tem, é dado do exercício. A deformação, eu preciso calcular, né? Essa deformação aqui, já vamos começar a falar em deformação na direção da força, é a deformação principal, longitudinal, na direção da força, né? É a mesma que a gente encontra lá na lei de Hooke, né? Na região elástica. Então, ó, se eu quero saber a deformação longitudinal, isola ela. Vou passar o E, né? O módulo de elasticidade para lá dividindo. Então, eu tenho que a deformação longitudinal é tensão sobre modo. Lembrando que sempre quando não for especificado, eu estou falando de tensão admissível. Então, essa tensão aqui da lei de Hooke também é a tensão admissível. Tensão que a gente acabou de determinar aqui, ó, certo? Então, a deformação longitudinal é tensão admissível sobre o módulo de elasticidade do material. O módulo de elasticidade também foi dado do exercício, né? Esse número, então, ele vai ser adimensional, porque eu tenho newton por metro quadrado sobre newton por metro quadrado. Vai ficar 125 vezes 10 a sexta dividido por 200 vezes 10 a nona. Então, essa deformação na direção da força, essa deformação longitudinal, é 625 vezes 10 a menos 6. Para eu calcular agora o alongamento provocado por essa força, eu tenho que passar o comprimento inicial para lá, vai ficar que a deformação longitudinal vezes o comprimento inicial determina o alongamento, a variação no comprimento. Então, a deformação longitudinal 625 vezes 10 a menos 6, o comprimento inicial da peça 80 metros, também foi dado do exercício, tá? Então, a variação no comprimento ela é positiva, é um alongamento, porque a carga é de tração, foi de 50 vezes 10 a menos 3 metros, ou 50 milímetros. Gente, por hoje a gente encerra a nossa aula. Então, a etapa inicial de matéria, que seria até a nossa avaliação 1, eu terminei hoje. Hoje não tem tarefa. Na semana que vem, eu vou passar uma lista de exercício com tudo que a gente viu até agora, para a gente encerrar essa matéria, tá bom? E aí, a gente começa depois a nossa segunda etapa, tá bom? Então, muito obrigado e até semana que vem.